Meu nome é Beatriz, tenho 67 anos. E durante 50 anos guardei um segredo que quase destruiu minha capacidade de confiar em relacionamentos familiares. Sou natural de Belo Horizonte, filha única de uma família de classe média que sempre valorizou muito os laços familiares e o respeito aos mais velhos. Cresci numa época em que questionar a autoridade dos adultos era impensável, especialmente quando esses adultos eram figuras respeitadas na família e na comunidade. Meu pai, Antônio, era contador numa empresa grande da cidade. E minha mãe, Glória, era professora primária. Eles se casaram em 1954 e eu nasci em 1957, numa época em que ter filhos era considerado a realização máxima de qualquer casal. Fui muito amada e protegida, criada com os valores tradicionais mineiros de família, respeito e educação. O padrinho que escolheram para mim foi Eduardo Santos, melhor amigo do meu pai desde a adolescência. Eduardo era solteiro, alguns anos mais novo que papai, e trabalhava como engenheiro numa construtora. Era um homem bonito, bem-sucedido e que sempre demonstrou muito carinho por mim, desde pequena. Minha afilhadinha linda, ele me chamava, sempre trazendo presentes, sempre disponível quando meus pais precisavam de ajuda com qualquer coisa. Eduardo morava numa casa grande no bairro Funcionários, sozinho, e frequentemente almoçava conosco aos domingos. Era praticamente um membro da família. Aquele tio solteiro que toda criança adora, porque sempre tem tempo e paciência para brincar, contar histórias, ensinar coisas novas. Lembro-me de como ele me ensinava matemática quando eu tinha dificuldades na escola, como me levava para passeios no parque quando meus pais estavam ocupados. Como sempre, lembrava do meu aniversário com presentes especiais. Durante minha infância, Eduardo foi uma presença constante e positiva. Quando eu tinha 8 anos e quebrei o braço caindo da bicicleta, foi ele quem me carregou até o hospital porque papai estava viajando a trabalho. Quando eu tinha 10 anos e estava com medo de fazer uma apresentação na escola, foi ele quem me ajudou a ensaiar e me deu confiança. Quando eu tinha 12 anos e estava triste porque uma amiga havia se mudado de cidade, foi ele quem me consolou e me explicou que amizades verdadeiras transcendem distância. Eu o adorava de uma forma genuína e inocente. Para mim, Eduardo representava segurança, diversão, conhecimento. Ele tinha uma forma especial de me fazer sentir importante, especial, inteligente. Sempre dizia que eu era muito madura para minha idade, que era mais esperta que a maioria das meninas, que tinha um futuro brilhante pela frente. Você vai ser uma mulher extraordinária, Beatriz, ele costumava dizer. Vai conquistar o mundo. Em 1971, quando eu tinha 14 anos, aconteceu a tragédia que mudaria completamente a dinâmica da nossa família. Papai sofreu um infarto fulminante no escritório e morreu instantaneamente. Foi devastador para mim e para a mamãe. De uma hora para outra, nossa vida estruturada e segura desmoronou completamente. Eduardo foi fundamental nesse período. Ele cuidou de todos os trâmites do funeral, ajudou mamãe com questões financeiras e burocráticas, assumiu muitas das responsabilidades que papai havia deixado. Também se tornou uma figura paterna ainda mais presente na minha vida. Prometi para seu pai que sempre cuidaria de vocês, ele disse para mim no dia do enterro. Você pode contar comigo para tudo, sempre. Durante os meses seguintes à morte de papai, Eduardo praticamente se mudou para nossa casa. Estava lá todos os dias, ajudando mamãe com as contas, me ajudando com os estudos, cuidando de pequenos reparos domésticos. Mamãe estava muito fragilizada pela perda e dependia enormemente dele. Não sei o que faríamos sem o Eduardo, ela dizia constantemente. Ele é um anjo que Deus colocou em nossas vidas. Para mim, aos 14 anos, Eduardo havia se tornado a figura masculina mais importante da minha vida. Ele me dava conselhos sobre escola, sobre amizades, sobre planos para o futuro. Me incentivava a estudar, a ser independente, a ter ambições. Você precisa se formar,
ter uma profissão, ele dizia. Uma mulher inteligente como você não pode depender de marido para nada. Eu confiava nele completamente. Contava-lhe sobre meus problemas na escola, sobre as dificuldades de ser adolescente, sobre meus sonhos e medos. Ele sempre me ouvia com atenção, dava conselhos sábios, me fazia sentir compreendida. Era meu confidente, meu protetor, meu exemplo de como um homem deveria tratar uma mulher. Durante meus 15 e 16 anos, Eduardo continuou sendo essa presença constante e positiva. Ele me levava para escolher roupas quando mamãe não tinha tempo. Me acompanhava em consultas médicas quando ela não podia sair do trabalho. Comparecia às reuniões escolares quando ela estava ocupada. Para todos os efeitos práticos, ele havia se tornado meu pai adotivo. Lembro-me de como me sentia orgulhosa quando apresentava Eduardo para as amigas. "Este é meu padrinho", eu dizia. "Ele cuida de mim e da minha mãe." As amigas sempre comentavam como eu tinha sorte de ter um padrinho tão presente e carinhoso. "Meu padrinho mal lembra do meu aniversário", uma delas disse certa vez. "O seu parece que te ama como filha." E era exatamente assim que eu interpretava o amor de Eduardo. Como amor paternal. Nunca me passou pela cabeça que pudesse haver qualquer coisa inadequada nos cuidados dele. Ele era respeitoso, carinhoso, mas não invasivo. Protetor, sem ser possessivo. Durante esses anos não houve absolutamente nenhum comportamento que me causasse desconforto ou estranheza. Eduardo também era muito querido por mamãe, que o via como um irmão, um melhor amigo, um anjo da guarda. Ela confiava nele implicitamente e frequentemente dizia que não conseguiria ter superado a morte de papai sem o apoio dele. "Eduardo é a pessoa mais íntegra que conheço", ela costumava dizer. "Um homem de caráter impecável." Quando completei 17 anos, comecei a namorar um colega da escola chamado Ricardo. Eduardo demonstrou alguma resistência inicial ao namoro, mas eu atribuí isso ao instinto protetor natural de uma figura paterna. "Você tem certeza de que esse menino te merece?" ele perguntava. "Você é muito especial, Beatriz. Não se contente com qualquer um." Ricardo era um bom rapaz, estudioso, respeitoso, de família tradicional. Nosso namoro era inocente e supervisionado, como era comum na época. Eduardo gradualmente aceitou o relacionamento e até desenvolveu uma relação cordial com Ricardo, embora sempre mantivesse uma postura meio reservada com relação a ele. Foi no final de 1974, quando eu estava prestes a completar 18 anos e me preparando para o vestibular, que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Eduardo. Inicialmente foram coisas tão pequenas que eu nem prestei atenção direito. Ele começou a fazer mais comentários sobre minha aparência. "Você está ficando cada dia mais bonita. Que vestido lindo realça seus olhos. Seu cabelo está diferente? Ficou maravilhoso." Também começou a me dar presentes mais sofisticados. Para meu aniversário de 17 anos, ele havia me dado livros e material escolar. Para o de 18, me deu um conjunto de joias delicadas, brincos e colar de pérolas. Para uma jovem mulher elegante, ele disse ao me entregar a caixa: "Agora você não é mais minha afilhadinha. É uma mulher feita." Na época, interpretei essas mudanças como reconhecimento natural de que eu estava crescendo, me tornando adulta. Eduardo sempre foi atento e carinhoso. Então, os elogios e presentes pareciam uma evolução natural do nosso relacionamento conforme eu amadurecia. Mas havia outras mudanças mais sutis que começaram a me causar um leve desconforto, embora eu não soubesse identificar exatamente por quê. Eduardo começou a me abraçar de forma diferente. Abraços mais longos, mais apertados. Começou a tocar meu cabelo com mais frequência, a colocar a mão no meu ombro quando conversávamos. Começou a me olhar de uma forma que eu não conseguia decifrar, mas que me deixava meio nervosa. Também começou a fazer perguntas mais pessoais sobre meu namoro com Ricardo. "Vocês já se beijaram? Ele te trata bem? Você sente que ele te ama de verdade?" Inicialmente achei que era preocupação paterna legítima,
Mas havia algo no tom das perguntas que me incomodava sem eu conseguir explicar exatamente o quê. O momento de virada aconteceu numa tarde de sábado, em março de 1975, logo depois do meu 18º aniversário. Mamãe havia saído para fazer compras e ficamos sozinhos em casa, o que não era incomum. Eduardo estava me ajudando a estudar para o vestibular de letras, que eu pretendia fazer na UFMG. Estávamos sentados no sofá da sala, com livros espalhados na mesa de centro, quando, de repente, Eduardo fechou o livro que estava segurando e me olhou com uma expressão muito séria. "Beatriz", ele disse, "preciso conversar com você sobre algo muito importante. Achei que fosse alguma questão sobre os estudos ou sobre decisões relacionadas à faculdade." "Claro, padrinho. O que é?" Ele ficou em silêncio por um momento, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Depois disse: "Você sabe que te amo muito, não sabe?" "Claro que sei", respondi sorrindo. "Eu também te amo. Você é como um pai para mim." A expressão dele mudou imediatamente. "Não, Beatriz, não é isso que estou querendo dizer." Ele se aproximou mais de mim no sofá. "O que sinto por você não é amor paternal. É amor de homem por mulher." Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Por um momento pensei que tinha entendido errado, que ele estava falando de outra coisa. "Como assim, padrinho?" "Estou apaixonado por você, Beatriz. Sempre estive, desde que você começou a se transformar numa jovem mulher. Tentei lutar contra esses sentimentos, mas não consigo mais. Você cresceu e se tornou a mulher mais linda e inteligente que já conheci." Fiquei completamente paralisada. Minha mente não conseguia processar o que estava ouvindo. O homem que eu considerava meu segundo pai, meu protetor, minha referência de integridade, estava me confessando sentimentos românticos. "Padrinho, isso não pode estar acontecendo." Consegui balbuciar. Você é meu padrinho. Você cuidou de mim desde pequena." "Eu sei", ele disse. "E foi exatamente cuidando de você que percebi como você é especial. Como é diferente de todas as outras mulheres. Você tem inteligência, beleza, caráter. É tudo que sempre procurei numa mulher." Tentei me levantar do sofá, mas ele segurou minha mão. "Por favor, não saia. Deixe-me explicar melhor." "Não há nada para explicar", disse, tentando me soltar. "Isso está errado, padrinho. Muito errado." "Por que está errado? Somos 2 adultos. Você já tem 18 anos. Não existe impedimento legal ou moral." "Como não existe impedimento moral? Você é meu padrinho. Você prometeu ao meu pai que cuidaria de mim. E foi cuidando de você que me apaixonei. Isso não é crime, Beatriz. É natural que um homem se apaixone por uma mulher extraordinária." A conversa continuou por mais alguns minutos, com Eduardo tentando convencer-me de que seus sentimentos eram legítimos e naturais, e eu tentando fazê-lo entender como aquilo era inapropriado e me deixava desconfortável. Finalmente consegui me levantar e sair da sala, alegando que precisava me preparar para quando mamãe voltasse. Passei o resto do dia em choque, tentando processar o que havia acontecido. Uma parte de mim queria acreditar que tinha sido um mal-entendido, que Eduardo não havia realmente dito aquelas coisas. Mas sabia que não havia se tratado de mal-entendido algum. Meu padrinho, o homem em quem mais confiava no mundo, havia declarado sentimentos românticos por mim. Nos dias seguintes àquela conversa devastadora, tentei agir como se nada tivesse acontecido, esperando que Eduardo também ignorasse o assunto e voltássemos à normalidade. Mas rapidamente percebi que não haveria volta. O comportamento dele mudou completamente, e não para melhor. Eduardo começou a me tratar como se fôssemos um casal em potencial. Fazia comentários sobre como ficávamos bem juntos, sobre como éramos compatíveis intelectualmente, sobre como eu estava florescendo como mulher. Começou a me dar presentes mais íntimos. Perfumes, roupas, até mesmo lingerie, que ele entregava em caixinhas bonitas dizendo que eram "para a mulher linda que você se tornou."
Mamãe não notava nada porque Eduardo era cuidadoso para fazer essas abordagens quando ela não estava presente. Para ela, ele continuava sendo o mesmo Eduardo de sempre. Prestativo, carinhoso, respeitoso. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo comigo quando ficávamos sozinhos. As tentativas de sedução se tornaram mais ousadas. Eduardo começou a me tocar de forma inapropriada. Segurava minha cintura quando passava atrás de mim. Tocava meu rosto quando conversávamos. Tentava me beijar no rosto muito próximo à boca. Quando eu me afastava ou demonstrava desconforto, ele dizia coisas como: "Não seja tímida, Beatriz." Ou: "É natural você estar nervosa, mas vai se acostumar." O que mais me perturbava era a forma como ele tentava normalizar a situação. Ele falava sobre nosso relacionamento como se fosse algo inevitável e natural. "Você vai ver que somos perfeitos um para o outro", dizia. "Eu te conheço melhor que qualquer pessoa. Sei exatamente como te fazer feliz." Eduardo também começou a criticar meu namoro com Ricardo de forma mais intensa. "Aquele menino não te merece", dizia. "Ele é imaturo, não tem ambição. Você merece um homem de verdade. Alguém que possa te oferecer estabilidade e amor maduro." Era óbvio que ele se considerava esse homem de verdade. Eu estava completamente perdida sobre como lidar com a situação. Nunca havia enfrentado algo assim antes e não tinha experiência para saber como me proteger. Eduardo era uma figura de autoridade na minha vida. Alguém em quem sempre confiei completamente. Questionar ou confrontar seu comportamento parecia impensável na época. Também sentia medo de contar para a mamãe. Eduardo era fundamental para nossa estabilidade financeira e emocional após a morte de papai. Se eu contasse a verdade, ele poderia se afastar de nós e mamãe ficaria devastada. Além disso, havia o risco de ela não acreditar em mim. Eduardo era tão respeitado e querido que parecia impossível que alguém pudesse vê-lo como inadequado. O isolamento emocional era terrível. Não podia conversar com Ricardo sobre o assunto, porque isso envolveria explicar que outro homem estava tentando me seduzir. E eu tinha medo de como ele reagiria. Não podia conversar com amigas porque era impossível explicar sem revelar segredos familiares íntimos. Estava completamente sozinha lidando com uma situação que estava além da minha capacidade de compreensão e enfrentamento. Eduardo interpretava minha passividade como encorajamento. "Você está começando a entender, não está?" ele dizia. "Está percebendo que o que sinto por você é real e profundo. Não precisa ter medo de corresponder." A situação chegou ao ápice numa tarde de quinta-feira em maio de 1975. Mamãe havia ido a uma reunião na escola onde trabalhava e voltaria apenas no final da tarde. Eduardo apareceu em casa dizendo que queria conversar comigo sobre meus planos para a faculdade. Inicialmente, a conversa realmente foi sobre estudos e carreira. Eduardo me deu alguns conselhos sobre o curso de letras. Falou sobre as oportunidades que uma boa formação poderia me oferecer. Mas, gradualmente, o tom da conversa mudou. "Você sabe", ele disse, "que sempre vou apoiar seus sonhos, independentemente de qualquer coisa." "Sei disso, padrinho, e sou muito grata por tudo. Mas quero que você saiba que meu apoio não é apenas porque você é minha afilhada. É porque sou apaixonado por você e quero que você seja feliz." Novamente tentei desviar o assunto, mas Eduardo não permitiu. "Beatriz, não pode continuar fingindo que não entende o que está acontecendo entre nós. Somos adultos. Podemos conversar sobre isso abertamente. Não está acontecendo nada entre nós, padrinho. Você é uma figura paterna para mim. Sempre foi e sempre será." "Isso é mentira. E você sabe disso. Você cresceu, se tornou mulher. É natural que nossa relação evolua também." A conversa se tornava cada vez mais tensa. Eduardo estava claramente frustrado com minha resistência e começou a adotar um tom mais insistente. "Beatriz, você não pode negar que existe química entre nós. Você sente? Eu sei que sente." "Não sinto nada além de carinho familiar", respondi.
tentando manter a firmeza na voz. Então, por que fica nervosa quando estamos sozinhos? Por que cora quando te elogio? Por que se afasta quando tento me aproximar? Estava ficando claro que Eduardo interpretava meu desconforto como atração reprimida. Quanto mais eu demonstrava resistência, mais ele se convencia de que eu estava apenas sendo tímida ou negando sentimentos que realmente existiam. Foi então que ele se levantou do sofá onde estávamos conversando e veio sentar ao meu lado, muito próximo. "Deixe-me mostrar como posso te fazer feliz", disse, tentando me beijar. Consegui me afastar no último segundo, levantando rapidamente do sofá. "Não, para com isso. Beatriz, não seja infantil. Você já é uma mulher adulta. Sou adulta o suficiente para saber que isso está errado." Eduardo também se levantou e tentou se aproximar novamente. O que há de errado em dois adultos que se amam expressarem seus sentimentos? "Você não me ama. Isso não é amor, é. Eu não tinha palavras para definir o que aquilo era. Só sabia que estava errado e me fazia sentir péssima. Claro que é amor. Te amo desde que você era adolescente, quando começou a se transformar numa jovem mulher linda." Essa frase me atingiu como um soco no estômago. Eduardo havia acabado de admitir que seus sentimentos por mim haviam começado quando eu ainda era menor de idade, quando ele era meu protetor e eu era vulnerável após a morte do meu pai. "Você está doente", consegui dizer. "Precisa de ajuda." "Não estou doente. Estou apaixonado. E você vai entender isso quando parar de lutar contra o que sente." Consegui chegar até a porta da sala, mas Eduardo me seguiu. "Beatriz, não saia assim. Vamos conversar como adultos." "Não temos nada para conversar. Nunca mais quero ficar sozinha com você." Corri para meu quarto e tranquei a porta. Ouvi Eduardo me chamando por alguns minutos, tentando me convencer a sair para resolvermos a situação. Finalmente ouvi a porta da frente bater, indicando que ele havia ido embora. Fiquei no quarto chorando até mamãe chegar em casa. Quando ela perguntou se eu estava bem, disse que estava com dor de cabeça. Não conseguia nem imaginar como começaria a explicar o que havia acontecido. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava repassando a conversa na cabeça, tentando entender como chegamos àquele ponto. O homem que eu amava como pai havia se transformado em alguém que me causava medo e nojo. Toda a minha percepção sobre nossa relação havia sido abalada. Comecei a questionar tudo. Os carinhos que Eduardo me dava quando eu era criança foram sempre inocentes. Os presentes especiais, a atenção excessiva, os elogios constantes. Tudo isso fazia parte de um processo de sedução que durava anos. Ele havia assumido o papel de figura paterna para me moldar conforme suas fantasias. A culpa também começou a me corroer. Será que eu havia dado algum sinal que pudesse ter encorajado Eduardo? Será que minha gratidão e carinho por ele haviam sido interpretados como algo romântico? Será que havia alguma coisa errada comigo que justificasse aquela situação? Nos dias seguintes, Eduardo tentou agir como se nada tivesse acontecido. Continuou visitando nossa casa regularmente, ajudando mamãe, sendo prestativo e carinhoso. Mas evitava ficar sozinho comigo. E quando nossos olhares se cruzavam, havia uma tensão palpável no ar. Mamãe percebeu que alguma coisa estava diferente entre nós. "Vocês brigaram?" ela perguntou certa vez. "Você parece estar evitando o Eduardo." "Não brigamos. Só estou mais ocupada com os estudos." Menti. Mas a verdade era que viver com aquele segredo estava me consumindo. Meu rendimento escolar começou a declinar. Meu relacionamento com Ricardo ficou tenso, porque eu estava sempre nervosa e distante. E minha relação com mamãe se tornou superficial, porque eu não conseguia ser honesta com ela. A situação se tornou insustentável quando Eduardo decidiu intensificar seus esforços para me conquistar. Aparentemente, ele interpretou minha resistência como um desafio a ser superado, não como uma recusa definitiva. Começou a me seguir. Aparecia por coincidência nos lugares onde eu estava. Na escola, na biblioteca, na casa das amigas. Sempre tinha uma desculpa plausível. Estava passando pela região
Havia decidido me dar uma carona, queria verificar se eu estava bem. Mas a frequência dessas coincidências era claramente intencional. Eduardo também começou a me mandar bilhetes românticos. Pequenos papéis que ele deixava nos meus livros, na minha bolsa, até mesmo no meu quarto quando estava em nossa casa. Os bilhetes continham declarações de amor, poemas que ele havia escrito para mim, promessas sobre o futuro maravilhoso que poderíamos ter juntos. Minha linda Beatriz, dizia um dos bilhetes, sei que está confusa sobre seus sentimentos, mas o tempo vai esclarecer tudo. Somos destinados um ao outro. Só peço paciência para você entender o que já é claro para mim. Outro bilhete dizia: você é a mulher mais perfeita que já conheci. Inteligente, bonita, pura. Mereço seu amor porque posso oferecer-te uma vida de privilégios e felicidade que nenhum menino da sua idade conseguiria. Os bilhetes me deixavam nauseada. A linguagem era claramente de um homem adulto tentando seduzir uma jovem, com promessas de estabilidade e maturidade. Eduardo estava usando sua idade, experiência e posição social como argumentos para me conquistar. Também começou a me dar presentes mais elaborados e pessoais. Livros de poesia with dedicatórias românticas, joias mais caras, até mesmo roupas íntimas embrulhadas em papel bonito. Quando eu tentava recusar os presentes, ele dizia: é só uma demonstração de carinho. Não há mal nenhum em aceitar. O comportamento de Eduardo em relação ao Ricardo se tornou abertamente hostil. Ele começou a criticar meu namorado na frente de mamãe, sugerindo que Ricardo não era adequado para mim. Beatriz merece alguém melhor, dizia. Alguém que possa oferecer estabilidade e futuro promissor. Mamãe, que não sabia o que estava realmente acontecendo, às vezes concordava with Eduardo. É verdade que você ainda é muito jovem para compromissos sérios, ela dizia. Talvez seja melhor focar nos estudos agora. Estava claro que Eduardo estava tentando sabotar meu relacionamento para me deixar mais disponível para suas investidas. A manipulação era sofisticada e calculada, aproveitando sua posição de confiança na família para influenciar as decisões sobre minha vida. O momento que me fez perceber o quão perigosa a situação estava se tornando foi quando Eduardo apareceu na minha escola numa tarde e pediu para falar comigo. Disse ao diretor que era meu padrinho e que precisava me comunicar uma emergência familiar. Quando chegamos ao estacionamento, ele me disse que não havia emergência alguma. Só queria conversar com você longe de casa, onde podemos ter privacidade. Eduardo, isso tem que parar. Você está me assediando. Não estou assediando. Estou cortejando a mulher que amo. Há uma diferença. Não há diferença quando essa mulher já disse não múltiplas vezes. Você não disse não. Você disse que está confusa. É diferente. A capacidade dele de distorcer minha rejeição clara em confusão romântica era assustadora. Eduardo havia criado uma narrativa própria, onde minha resistência era apenas timidez ou imaturidade, que eventualmente seria superada. Beatriz, ele continuou, quero fazer uma proposta. Que tal irmos passar um fim de semana fora da cidade? Só nós dois. Podemos conversar com calma. Você pode entender melhor meus sentimentos. Jamais faria uma coisa dessas. Por que não? Somos adultos. Podemos viajar juntos sem que isso signifique algo inadequado. Tudo sobre isso é inadequado. Você é meu padrinho. Era seu padrinho quando você era criança. Agora você é uma mulher. E eu sou um homem apaixonado. Essa distinção que Eduardo fazia entre o passado e o presente me perturbava profundamente. Era como se ele tivesse apagado décadas de relacionamento paternal para justificar seus sentimentos atuais. Para ele, o fato de eu ter completado 18 anos havia mudado magicamente a natureza de nossa relação. Naquela tarde, depois da conversa no estacionamento da escola, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia contar para alguém o que estava acontecendo. Não podia mais carregar aquele peso sozinha. A primeira pessoa em quem pensei foi Ricardo, mas rapidamente descartei a ideia. Como meu namorado, ele provavelmente reagiria with raiva
e poderia tomar alguma atitude precipitada que complicaria ainda mais a situação. Pensei em contar para a mamãe, mas ainda tinha medo de sua reação. Eduardo era fundamental para nossa estabilidade, e mamãe poderia ficar dividida entre me proteger e manter a ajuda dele. Finalmente decidi conversar com a professora Margarida, minha orientadora na escola. Ela era uma mulher inteligente, experiente e com quem eu sempre tive uma relação de confiança. Se alguém poderia me ajudar a entender a situação e decidir como proceder, seria ela. No dia seguinte, pedi para conversar com a professora Margarida após as aulas. Encontramo-nos em sua sala e, com muito nervosismo e constrangimento, comecei a contar o que estava acontecendo. Desde as primeiras palavras, percebi que ela estava levando a situação muito a sério. Não houve julgamento, incredulidade ou minimização. Ela me ouvia com atenção total, fazendo perguntas esclarecedoras ocasionais. Quando terminei de contar tudo, ela ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando as informações. Depois disse: Beatriz, o que você está descrevendo é assédio. Não importa que ele seja seu padrinho. Não importa que tenha cuidado de você no passado. O comportamento dele é inadequado e potencialmente perigoso. Ouvir alguém nomear a situação corretamente foi um alívio imenso. Durante semanas eu havia tentado entender o que estava acontecendo, me culpando, questionando minha percepção. Ter uma adulta experiente confirmando que meus instintos estavam corretos me deu validação e clareza. O que devo fazer? Perguntei. Primeiro, você precisa contar para sua mãe. Sei que tem medo da reação dela, mas ela tem o direito de saber o que está acontecendo e a responsabilidade de te proteger. E se ela não acreditar em mim? Então vamos conversar as três juntas. Se necessário, eu posso ajudar a explicar a situação para ela. A professora Margarida também me explicou sobre os padrões típicos de comportamento de homens que abusam de posições de confiança. Eles frequentemente começam quando a vítima é vulnerável. No seu caso, após a morte do seu pai. Constroem uma relação de dependência e depois gradualmente mudam a natureza dessa relação, conforme a vítima amadurece. Essa explicação fez tudo fazer sentido. Eduardo não havia desenvolvido sentimentos súbitos por mim aos 18 anos. Ele havia criado uma situação onde eu dependia dele emocional e praticamente, e então tentado transformar essa dependência em relacionamento romântico quando eu atingi a maioridade. Homens assim, continuou a professora, frequentemente escolhem meninas jovens porque são mais fáceis de manipular e têm menos experiência para reconhecer comportamentos inadequados. Eles usam sua idade e posição social como vantagens. Comecei a entender que eu havia sido vítima de um processo de preparação, grooming, que durou anos. Eduardo havia cuidadosamente construído uma situação onde eu me sentia grata e dependente dele, para depois tentar capitalizar sobre essa gratidão quando eu me tornasse adulta. A conversa com a professora Margarida me deu coragem e clareza que eu precisava. Marcamos para conversar com mamãe no final da semana, e ela me prometeu todo o apoio necessário. Sair daquela conversa me senti simultaneamente aliviada e aterrorizada. Aliviada porque finalmente não estava mais sozinha com aquele segredo. Aterrorizada porque sabia que contar para a mamãe mudaria tudo em nossa família para sempre. A conversa com mamãe foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Marcamos para uma tarde de sábado na escola, na sala da professora Margarida. Disse para a mamãe que era uma reunião sobre meu futuro acadêmico, o que tecnicamente não era mentira. Quando chegamos à escola e mamãe viu que eu estava visivelmente nervosa, perguntou se estava acontecendo algo sério. Vamos conversar com calma, disse a professora Margarida. Beatriz tem algo importante para compartilhar. Comecei contando de forma cronológica, desde as primeiras mudanças no comportamento de Eduardo até os eventos mais recentes. Mamãe inicialmente parecia confusa, depois incrédula e finalmente horrorizada conforme eu revelava mais detalhes. Isso não pode ser verdade, ela interrompeu numa certa altura.
Eduardo é como um irmão para mim. Ele cuidou de nós quando seu pai morreu. Ele jamais faria uma coisa dessas. Mãe, eu não inventaria uma história assim. Por que eu mentiria sobre algo tão sério? Talvez você tenha interpretado mal as intenções dele. Eduardo sempre foi carinhoso. Talvez você esteja confundindo carinho paternal com outra coisa. Era exatamente a reação que eu temia. Mamãe estava defendendo Eduardo e questionando minha versão dos fatos. A professora Margarida interferiu gentilmente. Dona Glória, entendo que isso seja chocante e difícil de acreditar, mas precisa ouvir sua filha com mente aberta. O comportamento que ela está descrevendo é consistente com padrões bem conhecidos de assédio. Assédio? Eduardo não é um assediador. Ele é um homem honrado, respeitado. Homens que assediam frequentemente são respeitados publicamente, explicou a professora. É exatamente essa reputação que lhes dá acesso às vítimas e credibilidade quando são questionados. A conversa se estendeu por mais de 2 horas. Gradualmente, conforme eu fornecia mais detalhes específicos sobre as conversas, os bilhetes, os presentes inadequados, mamãe começou a aceitar que eu estava dizendo a verdade. O momento de virada foi quando mostrei alguns dos bilhetes românticos que Eduardo havia me escrito. Mamãe leu em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Não havia como interpretar aqueles bilhetes como outra coisa, senão declarações românticas inadequadas. Meu Deus! Ela sussurrou. Como eu pude não perceber? Como ele pôde fazer isso conosco? Ele foi muito cuidadoso para que você não percebesse, explicou a professora Margarida. Esse tipo de comportamento sempre acontece às escondidas, exatamente para manter a fachada de respeitabilidade. Mamãe começou a chorar. Lágrimas de raiva, de culpa, de traição. Ele abusou da nossa confiança. Abusou da nossa vulnerabilidade. Como eu vou perdoar isso? A culpa não é sua, disse a professora. Você confiou em alguém que parecia digno de confiança. Não tinha como prever que ele desenvolveria intenções inadequadas. Desenvolvemos um plano para lidar com a situação. Primeiro, mamãe conversaria com Eduardo e deixaria claro que seu comportamento havia sido identificado e era inaceitável. Segundo, Eduardo seria banido de nossa casa e de qualquer contato comigo. Terceiro, se ele não respeitasse essas condições, buscaríamos ajuda legal. E se ele negar tudo? Perguntei. Não importa se ele negar, disse mamãe, nau determinada. Eu acredito em você, e isso é o que importa. Eduardo não terá mais acesso à nossa família. A professora Margarida também sugeriu que eu começasse acompanhamento psicológico para processar o trauma e desenvolver estratégias para lidar com as consequências emocionais da situação. Saímos da escola com um plano claro, mas sabíamos que os próximos dias seriam muito difíceis. Teríamos que confrontar Eduardo, lidar com suas possíveis reações e reconstruir nossa vida familiar sem a presença dele. Naquela noite, mamãe me pediu desculpas repetidas vezes. Deveria ter protegido você melhor. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. Você não tinha como saber, mãe. Ele foi muito manipulativo. Mas eu sou sua mãe. É minha responsabilidade perceber quando alguém está te machucando. A culpa não é sua, é dele. Foi importante estabelecer isso claramente. Uma das táticas de pessoas que cometem assédio é fazer com que as famílias se culpem mutuamente, se dividam, se enfraqueçam. Não podíamos permitir que Eduardo destruísse também a relação entre mim e mamãe. Na domingo seguinte, Eduardo apareceu para nosso almoço habitual, sem saber que mamãe já estava ciente de tudo. Eu fiquei no meu quarto enquanto mamãe teve a conversa mais difícil de sua vida, com o homem que ela considerava um irmão. Ouvi vozes alteradas vindo da sala, mas não consegui distinguir as palavras específicas. A conversa durou quase 1 hora. Quando finalmente ouvi a porta da frente bater, desci para encontrar mamãe devastada, mas aliviada. Como ele reagiu? Perguntei. Primeiro negou tudo. Disse que você havia interpretado mal, que estava confundindo carinho paternal e outra coisa.
Quando mostrei os bilhetes, ele ficou sem argumentos. E depois, tentou justificar. Disse que realmente se apaixonou por você, mas que suas intenções eram honradas. Que queria casar com você, formar uma família. A ideia de Eduardo planejando casar comigo me deu náuseas. Ele realmente havia criado uma fantasia completa sobre nosso futuro juntos. Disse que você estava sendo imatura, que eventualmente entenderia que ele poderia te oferecer um futuro melhor que qualquer menino da sua idade. E como a conversa terminou, deixei claro que ele não era mais bem-vindo em nossa casa, que não queria mais vê-lo perto de você e que se ele tentasse qualquer tipo de contato, chamaríamos a polícia. Ele aceitou? Não teve escolha. Disse que eu estava cometendo um erro, que estava destruindo a chance de você ter um futuro feliz com ele, mas prometeu respeitar nossa decisão. Nos dias seguintes, vivi numa tensão constante, esperando que Eduardo aparecesse ou tentasse fazer contato. Mamãe havia trocado as fechaduras da casa por precaução e combinamos que eu nunca ficaria sozinha até termos certeza de que ele havia respeitado os limites estabelecidos. Eduardo respeitou a decisão inicial. Não tentou mais contato direto comigo ou with mamãe. Mas soubemos através de conhecidos mútuos que ele estava espalhando uma versão distorcida dos eventos. Segundo as histórias que chegavam até nós, Eduardo estava dizendo que eu havia me insinuado para ele, que havia tentado seduzi-lo e que quando ele gentilmente recusou meus avanços, eu havia inventado uma história para me vingar. Era uma completa inversão da realidade, mas algumas pessoas acreditaram. Típico, comentou a professora Margarida quando contei about as mentiras que Eduardo estava espalhando. Quando assediadores são confrontados, frequentemente tentam inverter os papéis, se pintando como vítimas. Felizmente, as pessoas que realmente nos conheciam não acreditaram nas versões de Eduardo. Nossos vizinhos próximos, os professores de mamãe, os amigos da família que nos conheciam há anos, todos perceberam que havia algo errado nas histórias dele. O mais importante era que nossa família nuclear havia se fortalecido através da crise. Mamãe e eu nos tornamos mais próximas, mais honestas, uma with a outra. Ricardo também foi muito compreensivo quando contei a verdade para ele e me apoiou completamente. Comecei o acompanhamento psicológico recomendado pela professora Margarida. Inicialmente era difícil falar about os detalhes do que havia acontecido, mas gradualmente fui processando o trauma e entendendo melhor as dinâmicas envolvidas. A psicóloga me ajudou a entender que eu não tinha culpa alguma pelo comportamento de Eduardo. Vítimas de assédio frequentemente se culpam, ela explicou. Se perguntam se fizeram algo para encorajar o comportamento, mas a responsabilidade é sempre 100% do agressor. Também trabalhamos on developing strategies para identifying inappropriate behavior in future relationships. Agora você sabe quais são os sinais de alerta, disse a psicóloga. Isso te tornará mais capaz de se proteger no futuro. O processo de cura foi longo e às vezes difícil, mas essencial. Lentamente recuperei minha confiança, minha capacidade de confiar em figuras de autoridade masculinas e, principalmente, minha autoestima. Os meses seguintes foram um período de reconstrução e redefinição de nossa vida familiar. Sem a presença constante de Eduardo, mamãe e eu tivemos que aprender a ser independentes de formas que não éramos antes. Mamãe assumiu responsabilidades financeiras e práticas que Eduardo havia gerenciado, e eu me tornei mais madura e responsável para ajudá-la. Inicialmente houve algumas dificuldades práticas. Eduardo havia se tornado tão integral ao funcionamento da nossa casa que sua ausência criou lacunas que precisávamos preencher. Questões como reparos domésticos, planejamento financeiro, até mesmo coisas simples como trocar lâmpadas, haviam se tornado dependências que não percebíamos até elas desaparecerem. É incrível como deixamos Eduardo assumir tantas responsabilidades, mamãe disse numa dessas primeiras semanas. Não percebemos como estávamos nos tornando dependentes dele. Talvez isso tenha sido intencional da parte dele, respondi. Quanto mais dependentes fôssemos,
mais necessário ele se tornaria. Já era uma observação perspicaz para uma jovem de 18 anos. Mas o trauma havia me forçado a amadurecer rapidamente e analisar relacionamentos com mais profundidade. Gradualmente fomos desenvolvendo nova independência e até descobrindo que éramos mais capazes do que pensávamos. Mamãe contratou um encanador para nos ensinar sobre reparos básicos. Aprendemos a lidar com questões bancárias sozinhas e desenvolvemos uma rede de apoio com vizinhos e amigos para situações que exigiam ajuda masculina. Meu relacionamento com Ricardo se aprofundou significativamente após a revelação sobre Eduardo. Ricardo demonstrou maturidade e compreensão notáveis para um rapaz de 18 anos, oferecendo apoio sem julgamento e respeitando meu processo de cura. Deve ter sido terrível carregar isso sozinha, ele disse quando contei toda a minha história. Me sinto mal por não ter percebido que algo estava te incomodando. Você não tinha como perceber. Eu estava tentando agir normalmente. Se alguma coisa assim acontecer again, promise que vai me contar. Não precisa passar por coisas difíceis sozinha. Essa conversa fortaleceu significativamente nossa relação. Ricardo se mostrou um companheiro confiável e maduro. Somione que poderia realmente me apoiar através de dificuldades. O vestibular se aproximava e consegui focar nos estudos with renewed determination. A experiência with Eduardo havia me ensinado sobre a importância da independência financeira e profissional. Estava mais determinada que nunca a me formar, ter uma carreira, construir uma vida independente. Nunca mais vou me colocar numa posição de dependência emocional ou financeira, disse para a psicóloga durante uma das sessões. Quero ser capaz de cuidar de mim mesma. Essa é uma lição valiosa, ela respondeu. Mas cuidado para não ir para o extremo oposto. Independência é importante, mas relacionamentos saudáveis também envolvem interdependência mútua e confiança. Tara, esse equilíbrio entre independência e capacidade de confiar se tornaria um desafio que eu levaria anos para dominar completamente. Passei no vestibular para letras na UFMG com uma das melhores notas. Foi um momento de triunfo pessoal imenso. Consegui manter meu foco acadêmico, apesar de todo o trauma emocional do ano anterior. Mamãe ficou orgulhosíssima e até Ricardo organizou uma pequena festa para comemorar. Você conseguiu, mamãe disse no dia em que soubemos do resultado. Apesar de tudo que passamos, você conseguiu. Nós conseguimos, mãe. Juntas. A entrada na universidade marcou o início de uma nova fase da minha vida. Longe do ambiente onde Eduardo havia sido uma presença constante, consegui respirar mais livremente. A vida universitária me ofereceu oportunidades para crescer, explorar interesses acadêmicos, fazer novos amigos que não conheciam nossa história familiar. Durante o primeiro ano da faculdade, Eduardo tentou fazer contato algumas vezes. Ele mandou cartas para meu endereço na universidade, sempre com o mesmo tom, que havia pensado melhor sobre a situação, que entendia que eu precisava de tempo para amadurecer, que estava esperando pacientemente por mim. Uma das cartas foi particularmente perturbadora. Minha querida Beatriz, sei que você está zangada comigo agora, mas o tempo cura todas as feridas. Quando você terminar a faculdade e se tornar uma mulher completamente madura, entenderá que meus sentimentos eram genuínos e honrados. Estarei esperando. Mostrei a carta para a psicóloga, que ficou preocupada. Ele ainda acredita que vocês têm um futuro juntos. Isso sugere que ele não entendeu a seriedade da situação. Decidimos que mamãe deveria fazer um último contato com Eduardo, deixando absolutamente claro que qualquer tentativa futura de comunicação seria considerada perseguição e resultaria em ação legal. A conversa telefônica foi breve e definitiva. Eduardo, mamãe disse, se você tentar qualquer contato com Beatriz novamente, cartas, telefonemas, aparições na universidade, vamos procurar a polícia. Deixe minha filha em paz. Aparentemente, a ameaça legal foi efetiva. Eduardo parou de tentar contato e, gradualmente, sua presença em nossas vidas se reduziu a 0.
Durante os anos da faculdade, continued my psychological treatment, trabalhando through the long-term effects of what had happened. A psicóloga me ajudou a entender como a experiência with Eduardo havia afetado minha capacidade de confiar em figuras de autoridade masculinas, minha percepção sobre relacionamentos e minha autoestima. Você desenvolveu mecanismos de defesa muito sofisticados, ela observou. Mas alguns desses mecanismos podem interferir with relacionamentos saudáveis no futuro. Era verdade. Eu havia me tornado hipervigilante sobre as intenções dos homens, especialmente homens mais velhos. Qualquer comentário sobre minha aparência, qualquer gesto carinhoso, qualquer tentativa de proximidade me deixava imediatamente em estado de alerta. Nem todos os homens são como Eduardo. A psicóloga me lembrava constantemente. Você precisa aprender a distinguir between comportamento adequado e inadequado, between carinho genuíno e manipulação. Foi um processo longo aprender a fazer essas distinções. Durante os primeiros anos da faculdade, evitei relacionamentos with professores homens quando possível. Sempre mantinha distância física, even em conversas casuais. E tinha difficulty accepting compliments or kindness from men without questioning their motives. Ricardo foi instrumental in helping me work through these trust issues. Ela demonstrou consistent respect for my boundaries, never pressured me for physical intimacy, and always supported my need for independence. Nosso relacionamento se desenvolveu slowly and organically, baseado em amizade genuína e respeito mútuo. Você não precisa ter medo de mim, ele disse durante uma conversa particularmente honesta em nosso segundo ano de faculdade. Entendo que o que aconteceu with Eduardo te machucou profundamente e estou disposto a ir no seu ritmo. Não é que tenho medo de você especificamente, expliquei. É que aprendi a questionar as motivações de todos os homens. Isso é compreensível, mas hope que eventualmente você possa confiar em mim completamente. E gradualmente consegui. Ricardo provou through actions consistent que era digno de confiança, que respeitava my autonomy, que nunca tentaria me manipular ou coagir. Nosso relacionamento se tornou um modelo de como relacionamentos saudáveis deveriam funcionar. Me formei em letras em 1979, with distinção acadêmica. A cerimônia de formatura foi um momento muito emocional. Mamãe chorou de orgulho. Ricardo estava radiante. E eu senti uma sensação profunda de accomplishment. Havia superado um trauma significativo e ainda conseguido excellent academic performance. Você é a primeira pessoa da nossa família a se formar numa universidade. Mamãe disse after the ceremony. Seu pai ficaria tão orgulhoso. E você, mãe? Como se sente? Orgulhosa, mas principalmente aliviada. Você conseguiu construir uma vida boa, apesar de tudo. After graduation, consegui um position como professora numa escola particular em Belo Horizonte. Era exactly a career path que sempre havia desejado. E me senti fulfilled trabalhando with literatura e ajudando jovens a desenvolver amor pela leitura e escrita. Ricardo e eu nos casamos em 1981, numa cerimônia pequena, mas muito feliz. Foi uma decisão carefully considered. Depois de 6 anos de relacionamento, ambos estávamos certos que tínhamos built something solid e saudável together. Nossa vida conjugal foi harmoniosa desde o início. Tínhamos learned to communicate openly, to respect each other's independence, to support each other's goals. Ricardo se tornou contador como meu pai havia sido. E together, construímos uma vida stable e feliz. Em 1983, nasceu nossa primeira filha, Carolina. Segurar meu bebê nos braços foi one of the most intense experiences of my life. Uma mistura de joy overwhelming e protective instinct, que me surpreendeu com sua intensity. Vou protegê-la de tudo, sussurrei while looking at Carolina sleeping. Vamos protegê-la, Ricardo corrected gently. Together. Em 1985, nasceu nosso filho Roberto, named after my father.
With 2 children, nossa casa se encheu de laughter, noise e the beautiful chaos of family life. Mas a maternidade também trouxe new anxieties relacionadas à minha experiência with Eduardo. Fiquei hyper-aware about potential threats to meus filhos, especially preoccupied with protecting Carolina from men que might have inappropriate intentions. Você está being overprotective, Ricardo observou em Carolina tinha about 8 anos, e eu estava reluctant to let her visit friends' houses without extensive questioning about who would be present. Prefiro ser overprotective than negligent, respondi. There's a difference between protection e paranoia. We need to find balance. Era uma ongoing conversation in nossa household. My experience with Eduardo havia me tornado extremely vigilant about potential predators, mas também reconhecia que não podia let that vigilance transform into paranoia, que would limit meus filhos' normal development. Through therapy, aprendi strategies para manter meus filhos safe, sem transferir mais traumas para eles. Ensinei both Carolina e Roberto sobre appropriate boundaries, about trusting their instincts, se alguma coisa felt wrong, about coming to me, ou Ricardo se anyone made them uncomfortable. Por que você sempre nos pergunta essas coisas sobre adults touching us ou saying inappropriate things? Carolina perguntou quando tinha about 10 anos. Por que want você to know que pode sempre talk to me if anything like that happens? Some adults don't behave appropriately with children. Did something like that happen to you? Era a pergunta que eu havia dreaded, mas também expected. Yes. When I was young, an adult I trusted behaved inappropriately toward me. That's why I want you to know você pode sempre trust me. E papai. I didn't provide details, mas I wanted her to understand que my vigilance came from real experience, not unfounded fears. Os anos passaram e nossa família continuou to grow e flourish. Carolina se interessou por medicina e se tornou pediatra. Roberto escolheu engenharia e trabalha numa empresa de construção. Ironicamente, the same field que Eduardo havia worked in, though I tried not to think about that coincidence too often. Both of my children grew into confident, successful adults who maintained close relationships with Ricardo e comigo. They married wonderful people, gave us 4 beautiful grandchildren. Our family expanded with joy and love, creating the kind of multi-generational bonds que I had dreamed of when I was young. Throughout all these years, Eduardo remained completely absent from our lives. Ocasionalmente, through mutual acquaintances, ouviríamos updates about him. He never married, never had children of his own. He gradually became something of a recluse as he aged. Algumas pessoas dizem que ele never got over você, uma old family friend mentioned casually durante encounter at the supermarket quando eu tinha about 45 anos. That's unfortunate, I replied. Mas it's not my responsibility. He truly wasn't. I had built a full, rich life despite Eduardo's attempts to derail it. He had chosen to remain fixated on a fantasy, rather than moving on finding appropriate relationships with women his own age. When I was in my 50s, Eduardo's name appeared nos obituarios do Jornal Local. He had died of a heart attack at age 68, alone in his house. Mama, who was still alive then, showed me the obituary. How do you feel about this? She asked. I considered the question carefully. Sad que he never found real happiness. Relieved que essa chapter is definitively closed. E grateful que our family was able to heal e thrive, despite what he put us through. Do you forgive him? I've processed my anger and moved on with my life. Whether that constitutes forgiveness, I'm not sure. But I don't carry hatred anymore. Eduardo's death represented the final closure on quo chapter of my life. Any lingering anxiety about potential future contact was eliminated. The man who had tried to steal my innocence independence era gone. I had survived. Thrived. Now, at 67, reflecting on those experiences from the perspective of age wisdom, posso see how profoundly they shaped my life trajectory. The trauma with Eduardo taught me lessons about trust, boundaries,
E. Self-protection, qui served me well throughout my adult life. May importantly, it taught me about the importance of speaking up quando something feels wrong, even when that means challenging respected authority figures. If I hadn't found courage para tell Professor Margarita what was happening, the situation could have escalated in ways que might have caused even more damage. I also learned about the crucial importance of having supportive people in your life who believe you quando you reveal difficult truths. Mama's initial resistance to believing my story was painful, mas her eventual support was essential to my healing. Professor Margarita's immediate validation and guidance were life-changing. Para any young women who might be facing similar situations, I want to share several crucial lessons from my experience. First, trust your instincts. If an adult's behavior toward you feels wrong or makes you uncomfortable, that discomfort is valid, important. Don't dismiss your feelings even if the person is respected, you trusted by others. Second, inappropriate behavior from authority figures is never your fault. Adults who abuse their positions of trust are responsible for their actions. Nothing you did, said, you wore, caused or encouraged the behavior. Third, find someone safe to talk to. Keeping such experiences secret only increases the trauma isolation. Whether it's a parent, teacher, counselor, you friend, finding someone who will listen believe you is essential. Fourth, understand people who commit these types of boundary violations often appear exemplary to the outside world. Their public reputation doesn't negate your private experience with them. Fifth, healing if possible must takes time, often professional support. Don't expect to get over such experiences quickly, or easily. Be patient with yourself through the recovery process. Para parents, Mina experience highlights the importance of maintaining open communication with your children about appropriate boundaries, creating an environment where they feel safe, reporting uncomfortable situations, even quando those situations involve people you trust, respect. Também é crucial to teach children que they have the right to say no to adults who make them uncomfortable, even if those adults are family members, authority figures. The traditional emphasis on always obeying adults needs to be balanced with teaching children to protect themselves. Para society as a whole, we need better awareness of how predatory individuals operate. They typically build reputations of respectability, helpfulness, could give them access to potential victims' credibility. Quando questioned, we need to believe young people quando they report inappropriate behavior, even quando it contradicts our perception of the accused person. Looking back, I'm proud of how I handled an extremely difficult situation at such a young age. With limited experience resources, I managed to identify where something was wrong, seek help from appropriate people, protect myself from further harm. As importantly, I didn't allow Eduardo's actions to define limit my life. I went on to have a successful career, a loving marriage, wonderful children, a rich, fulfilling life. He tried to steal my innocence and independence, mas he failed. Today I share this story, known to sensationalize or dramatize what happened, mas to educate and empower others. Sexual predators rely on silence and shame to continue their behavior. By speaking openly about these experiences, we reduce their power to create awareness that can protect future victims. My life has been full of joy, love, accomplishment, meaning. Eduardo represents a small, dark chapter in an otherwise bright story. That's perhaps the most important message I can share. Recovery happiness, so possible even after experiences of trauma betrayal. The young woman who was targeted by her predatory godfather went on to become a confident professional, loving wife, devoted mother, a proud grandmother. She learned to trust again, to love fully, to protect others while building a life of purpose, fulfillment. This is my story of survival, healing, triumph. I share it with hope it might help others
recognize dangerous situations, find courage to seek help, y believe in their own capacity for recovery y happiness. A experiencia with Eduardo taught me que evil exists, mas it also taught me que good is more powerful. The love of my mother, the guidance of Professor Margarita, the support of Ricardo, and the joy of my children and grandchildren far outweigh the darkness of those months in 1975. That's the message I want to leave with anyone who hears this story. Darkness may touch your life, mas it doesn't have to define it. With courage, support, time, you can heal, grow, and build something beautiful from even the most difficult experiences.